Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma semana, vigiando, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 9, ali em diante, diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Onde a Bíblia diz que vendo não enxerga, né? Escutando não ouve, muito menos compreende. Porque a alguns é lhe dado com abundância, né? Porque aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo é Cristo, né? O ungido de Deus, a sabedoria, conforme Provérbios 8, diz que foi gerado no alto, antes mesmo da criação do mundo, né? Ele foi gerado no seio do Pai. E como ele disse aos discípulos: eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que tenho ouvido do Pai. É somente aquele que ouve do Pai, do qual é a sua cabeça, e aqueles que estão segundo a sua mente, porque o Pai é o seu cabeça e ele é a nossa, com uma unidade da fé. E ele revela a quem quer, né? Por isso que a Bíblia diz que o meu povo cometeu 2 crimes. Cavaram as suas cisternas rachadas, que não retém a água, e abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, né? Porque ele revela a quem quer. Como existe uma diferença entre cavar um poço e achar uma mina d'água, né? Uma mina d'água, ela flui, você não precisa de cavar, né? Ela flui, ela borbulha na face da terra, né? Ele revela para nós. E nós sabemos que ele está no alto, né? Por muitas vezes ele faz a analogia em relação às plantas, né? Em relação à terra. Nós temos que compreender que, assim como ele faz a analogia da cisterna, a cisterna cava-se para baixo, né? Para encontrar água. A fonte de água, ela brota na terra. Nós temos que compreender que ele é o alicerce, o fundamento, né? As águas, que a terra não foi a terra que formou água, né? Pelo contrário, foram as águas que alicerçaram a terra, era tudo água, né? E formou a porção de terra seca, fez divisão, mares, rios, né? E ele está no mais alto dos céus, né? E ele deu sinal aos homens, seja como a nuvem, né? A proteção, seja ali aquele batismo no mar, quando o mar se partiu, seja a água que brotou da rocha, né? Que o povo recebia do mesmo alimento espiritual, o maná que caiu do céu, né? A chuva que dará a seu tempo, né? Que permitia com que eles fizessem boas colheitas, né? Tudo em conformidade com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. E ele conhece a intenção da mente e do coração. Como ele nos disse ontem, aquele que, ao invés de desviar das coisas do mundo, né, ele busca essa sabedoria para investir naquilo que é do mundo, né, que ele rejeita, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus
E ele, a estes, quando vê a intenção da mente e do coração, é onde ele fala, aquele que não se envolve segundo o mundo, né, mas segue segundo o interesse que é do alto dos céus, que é a sabedoria para salvar a sua própria alma, para que prolongue os seus dias e vão bens aqui nessa terra, né, e para a salvação de almas. A Bíblia diz que Deus, através do seu Espírito, ele atrai e acrescenta as almas na unidade da fé. E o homem, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas aquele que busca o interesse próprio terreno deste mundo, para usufruir das coisas deste mundo, né, para apacentar-se a si mesmo, para cuidar de interesses próprios, a este até o que ele tem lhe será tirado, né? Ele retira, ele é que revela. A partir do momento que ele vê que a pessoa não está utilizando a sabedoria que ele lhe concede para aquilo que é devido, que é para operar os dons segundo o amor, né? Ele retira. Os dons são irrevogáveis, né? Mas ele retira o amor e permite as raízes venosas. As raízes venosas sufocam a palavra, né? E assim é onde muitos caem, né, por pensar que os dons são irrevogáveis, mas esquece que aquilo que é improdutivo, infrutífero, sufoca a palavra, né? E eles já não têm a revelação, é onde a Bíblia diz: vendo não enxerga, escutando não ouve, muito menos compreende. Se cumpre o que foi dito para Isaías 29:11, que diz: para vós toda visão não passa de palavras seladas, um sefer, um livro. Ora, e se der esse livro a alguém que saiba ler, lhe pedir e leis, por favor, ao que sabe, a pessoa replica: impossível, pois este livro está lacrado, né? A visão está lacrada. E se entregar a algum que não sabe ler, suplicando: lê isto, por favor, a pessoa dirá: sinto muito, não sei ler, né? Porque lê e não tem a revelação, né? Jesus, ele revela a quem quer, a sabedoria justificada pelo Filho. Ele diz: porque assim lhe aprouve, ó Pai. Por isso que a Bíblia diz lá em Malaquias que o coração dos filhos, né, converte do pai ao filho e do filho ao pai, né? Assim como Deus converteu-se, né, ao filho, o filho converteu ao pai, né? Um revelou ao outro o amor, né? Operou segundo o amor que está em nós, se estamos em unidade com o Pai e com o Filho, nós temos a revelação. E ele disse: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Assim como ele disse ali àquela mulher samaritana, né, que estava tirando a água do poço. Ele disse: essa água, toda vez que tirar, terá de vir buscar novamente, porque terá sede. Mas eu tenho uma água da qual, se você beber, nunca mais terá sede, e será uma fonte a jorrar. Aleluia, oh glórias. Ele estava se revelando a ela, né, dizendo: esse poço rachado, né, que não retém água, do qual o povo rejeitou a mim, a fonte de água viva, para fazer esses poços, né? Aquele que ele estava falando, não da água ali que eles buscavam para saciar a sua sede, mas de um alimento espiritual que o povo rejeitou, né? Porque tentou contra o Senhor. Ali quando Moisés utiliza a sua autoridade concedida pelo próprio Deus e tenta contra o seu ungido, porque ele diz: falai a rocha, né? E ele usa do cajado e fere a rocha, aonde muitos estão, Deus está tirando-lhe a revelação,
tirando entre aspas, porque os dons são irrevogáveis, mas eles caíram nas suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água, porque envolveram na corrupção do mundo, e com isso seu coração petrificou, né? Já não retém a revelação no coração, aonde diz que está como uma cisterna rachada, né? Porque as raízes venosas sufocam a palavra, né? Como espinhos, entra na corrupção, entra no interesse pessoal, a raiz de todos os males, o dinheiro, que torna um coração petrificado e já não tem a revelação. E mais ainda lhe será tirado até o que pensa que não tem, né? Ele não é ele que tira, é a pessoa que cai na sua própria armadilha, né? Porque vem a raiz venosa e sufoca a palavra. Como ele disse, a sua palavra cumpre, os dons são irrevogáveis. Ele, embora o homem está infiel, ele continua sendo fiel até o fim. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Mas aqueles que se entregam à incredulidade caem em suas próprias armadilhas, porque as raízes venosas vêm como espinhos e sufoca a palavra, e já não tem a revelação. E a revelação da palavra é Cristo, é o ungido de Deus, aquele que revela. E o governo está sobre os seus ombros, Deus não julga, Ele é que julga, né? E agora como fareis? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo quando se permite que o coração seja sufocado pelos espinhos, que são os prazeres, os deleites deste mundo, vem e sufoca a palavra, já não tem a revelação da qual é possível de o salvar e ainda anunciar, né, aqueles que estão sedentos da palavra, aonde ele revela com abundância aqueles que têm as boas atitudes através do seu Espírito, que anunciam de forma voluntária, né? Porque o Evangelho ele é voluntário. Nós demonstramos o amor ágape, que ele nos amou primeiro, sem interesse, né? Sem interesse em galardão, sem interesse em nada. Nós fazemos pelo amor que opera em nós a forma correta de atribuir os dons como fonte de piedade, jamais como fonte de alegria, né? Jamais como fonte de lucro, do qual grande é a queda para aqueles que assim procedem, como nós temos visto. Será arrancado tudo, né? E não por Deus, pelas próprias artimanhas que sufocam a palavra, né? E Jesus é bem claro, o estado da pessoa se torna miserável, pior do que o primeiro de quando estava, porque vem outros 7 espíritos mais imundos ainda, que são os espinhos que vai sufocando, né? E a pessoa se torna a cada dia um sepulcro caiado, né? Um interior maligno, né? Assim como Saul, né? Um espírito a atormentar, né? E mais um dia que a gente persevere na verdade, né? Porque quando nós somos humildes e mansos de coração, como ele nos disse ontem, quando nós declaramos que aqui estamos numa terra estrangeira, como peregrinos, né? Construindo tenda, habitando de lugar em lugar, ele agrada, né, daqueles que não têm aonde reclinar a cabeça, a não ser pensando em cear com ele na mesa juntamente com o Pai e com os conservos, que são os ceifeiros que vão fazer a colheita. Isso é a maior riqueza, não tem riqueza maior do que essa. Perseverar com um coração de carne, o verbo se faz carne, nós não andamos segundo o coração enganoso do lado esquerdo, ele habita no meio de nós, né, e nos revela
nós tornamos uma fonte a jorrar, né? A boca fala o que o coração está cheio. Ele grava no coração de carne a palavra, grava na nossa mente, nós ficamos com mente de Cristo e ainda ouvimos as advertências do Espírito Santo a todo momento, né? Que nos mantém no caminho e não fica à beira do caminho, como muitos que ali estavam a mendigar, né, esmolas. Eles sabiamente pediram: eu quero ver. Ele queria a revelação da glória e da imagem do Deus vivo, né? E assim ele disse: a tua fé te salvou, vejas, vai e não peques mais. Mas muitos que tinham essa revelação preferem voltar a mendigar, a pedir esmola e ficar à beira do caminho, né? Porque amou o prêmio da injustiça e supriu a verdade da qual podia o salvar, né? E se torna um mendigo, um nu, um miserável, cego, não tem a revelação. Mas nós somos daqueles que todo dia recebemos uma porção, né, que Ele nos supre em abundância. E ainda que revele essa verdade, para muitos está como um livro selado, não tem a revelação, né, não alcança. Em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário para fazer a perfeita e agradável vontade, que Ele mesmo disse, não é minha, né? A sã teologia, a sã doutrina é o Pai que me ensinou. Se eu falasse de mim, nada sou, não busco glória de mim mesmo, senão nada seria, né? O Pai o glorificou: este é meu Filho amado, em que me comprazo, fazei tudo aquilo que Ele disser. E assim Ele nos concede, através do Espírito Santo, a glória, a honra e a imortalidade. E nós esvaziamos de nós mesmos, nos humilhamos diante dEle, e através do bom testemunho damos toda a honra e toda a glória a Deus, através do Espírito de Cristo. O bom perfume, como o cristão que exala o bom perfume através das boas atitudes. Em mais um dia que a gente continue perseverante, né? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.